Olá, eu sou André de Andrade Jabur, estudante de Engenharia Mecatrônica na Escola Politécnica de São Paulo, e eu vou apresentar um pouco sobre MC, escalonamento e complexidade dos principais algoritmos quânticos utilizando diferentes topologias de conexão. SC foi desenvolvido em conjunto com o Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais, mais especificamente no Laboratório LARC, Laboratório de Arquiteturas de Redes de Computadores. E eu tive como orientadores o professor Wilson Ruggiero e a Regina Melo Silveira. Bem, vamos começar explicando um pouco sobre a motivação do trabalho, que envolve topologias de conexão dos computadores quânticos. Basicamente, as topologias de conexão dos computadores quânticos definem entre quais qubits operadores podem ser aplicados. Então, por exemplo, numa topologia linear, nós conseguimos colocar um operador entre o qubit 1 e o 2, e entre o 2 e o 3 também. Porém, nós não conseguimos colocar um operador diretamente entre o qubit 1 e 3. Isso tem a ver com a composição física do nosso computador quântico. Existem diferentes topologias, por exemplo, a topologia linear, em escada, matriz e totalmente conectado. Porém, o número de conexões na topologia aumenta a complexidade da construção física, da implementação física do nosso computador quântico. Então, nem sempre é ideal nós utilizarmos a conexão totalmente conectada, já que ela tem um aumento significativo da complexidade, principalmente com o aumento do número de qubits. Bem, e qual o problema de utilizar uma topologia mais simples? Utilizando uma topologia mais simples, a gente aumenta a complexidade dos algoritmos. Por quê? Porque nós vamos precisar, eu vou mostrar, nós vamos precisar utilizar mais operadores para adequar aquele algoritmo a uma topologia mais simples. E esse aumento da complexidade dos algoritmos acaba por acumulando mais erros no nosso algoritmo, porque mais operações vão ser realizadas e nessas operações é inerente o erro. Bem, aqui está um exemplo, uma operação SINOT sendo aplicada numa topologia linear. É necessário que nós coloquemos dois operadores swap antes dessa operação. Então nós trazemos o qubit 0 para perto do qubit 3 e finalmente realizamos a operação. Para continuar nosso algoritmo, nós teríamos que voltar esse qubit para o lugar dele. Então fica claro como a utilização de uma topologia mais simples acarreta no aumento da complexidade do algoritmo. Bem, mas o que nós vamos fazer para resolver isso? Uma coisa bem importante dos algoritmos quânticos é que normalmente eles utilizam subrotinas. Então um algoritmo quântico normalmente ele pode ser subdividido entre subrotina 1, subrotina 2 e subrotina 3. E existem algumas subrotinas bem comuns que são utilizadas nesses computadores. Então, se nós otimizarmos as topologias para a execução dessas subrotinas, nós vamos otimizar os algoritmos quânticos no caso geral. E isso é muito importante quando nós queremos construir um computador que não vai realizar apenas tarefas específicas, não vai realizar apenas tarefas que utilizam algoritmos específicos, e sim um computador quântico que queira realizar, queira implementar diferentes algoritmos. É importante para ele que ele consiga realizar esses algoritmos de forma mais otimizada possível, no caso mais geral possível. Ok. Então, algumas das subrotinas que são muito utilizadas nesses algoritmos são a transformada de Fourier quântica, o QFT, o algoritmo de Groover, o algoritmo de estimação de face e o algoritmo da procura de ordem. Bem, como objetivo então do nosso IC, a gente tem o cálculo da complexidade dos algoritmos de QFT e da transformada de Groover implementados de forma otimizada nas topologias linear, em escada e em matriz. Basicamente, o que nós queremos é replicar os resultados encontrados no artigo de referência do nosso estudo, que é o artigo do Holmes. Bem, o método é: a gente calcula a complexidade do algoritmo na mão, depois nós desenvolvemos uma simulação utilizando o Qiskit, que é uma plataforma do Python, um framework de Python para simulação de algoritmos quânticos. E finalmente nós conseguimos comparar a simulação com o cálculo, para ver se ele faz sentido. E depois a gente consegue ver se utilizar uma conectividade mais complexa efetivamente trouxe ganhos na complexidade total do algoritmo. Aqui tem um resumo dos resultados. Basicamente, no algoritmo de Groover, nós conseguimos perceber um ganho significativo na complexidade do circuito quando nós utilizamos uma topologia de matriz. Porém, um fato interessante aqui que é necessário frisar é que o número de qubits ancila numa topologia de matriz também é maior nesse caso. Tá? No algoritmo de QFT, essa melhora não é significativa. E mais interessante ainda é que não foi possível utilizar
uma forma otimizada do algoritmo de QFT numa topologia de matriz. Então, isso nem foi mostrado no gráfico. Bem, mais um resultado são as complexidades calculadas dos algoritmos nas diferentes topologias de conexão. E um fato interessante é que alguns desses resultados diferem do resultado encontrado no artigo de referência. Então, por exemplo, aqui embaixo, esse 9 raiz de n mais 8 log n são os resultados encontrados no artigo de Holmes. E esses 6 raiz de 2n são os resultados encontrados nesse artigo. E na direita, finalmente, nós temos a complexidade espacial do algoritmo de Groover numa topologia de matriz da simulação. E nós podemos ver que nem o encontrado nesse artigo, nem o encontrado na referência são exatamente iguais à complexidade espacial da simulação. Entretanto, é possível notar uma diferença constante de 5 qubits entre os resultados desse artigo e o da simulação. Isso acontece basicamente por um motivo que nós não fomos capazes de identificar na simulação, que ela estava colocando alguns qubits de alguns operadores de Hadamard em locais em que eles não eram necessários, e isso acabou causando um aumento de complexidade constante. Entretanto, os nossos resultados se aproximam mais da simulação do que os resultados encontrados por Holmes. Basicamente é isso. Muito obrigado.